Você já ficou acordado à noite, olhando para a escuridão, fazendo a si mesmo a pergunta assustadora: eu sou realmente salvo? É uma pergunta com a qual muitos crentes lutam secretamente, embora poucos a digam em voz alta. Você acredita em Jesus, você fez a oração, caminhou até o altar, talvez até tenha sido batizado, você tomou a comunhão, juntou-se a uma igreja e tentou viver uma boa vida cristã. De fora, tudo parece certo, mas no fundo, persiste um leve desconforto, um sussurro que você não consegue silenciar. E se a minha fé não for real? E se eu estiver apenas agindo por hábito? Isso não é um assunto pequeno. Não estamos falando de um pequeno erro ou de uma fase espiritual que vem e vai. Estamos falando da eternidade. Em Mateus 7, 22 e 23, Jesus pinta um quadro arrepiante. Muitos lhe dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E ainda assim ele declarará: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Ele não estava falando com ateus ou inimigos de Deus. Ele estava falando com pessoas que pensavam estar seguras, pessoas que o chamavam de Senhor. Essa verdade por si só deveria nos fazer parar. Talvez você tenha sentido essa mesma tensão. Uma parte de você acredita, outra parte de você duvida. Talvez você tenha tentado silenciar a pergunta com ocupações ou com mais atividade religiosa, ou comparando-se a outros que parecem mais distantes de Deus. Mas ainda assim, a pergunta retorna. E aqui está a dura realidade: ignorá-la não a faz desaparecer. Então, por que deveríamos encará-la? Porque o amor diz a verdade, mesmo quando a verdade é desconfortável. A Bíblia não se destina a nos fazer sentir seguros em ilusões, mas a nos despertar para a realidade. E ao longo da história, incontáveis homens e mulheres descobriram que o maior perigo não é a rebelião aberta contra Deus, é o deslizamento para uma falsa segurança. Agostinho escreveu uma vez: Deus nos fez para si, e nossos corações estão inquietos até que descansem nele. Se o seu coração se sente inquieto, talvez não seja porque você está perdido, mas porque Deus ainda está o alcançando. Nesta jornada, vamos percorrer os sinais, luzes de advertência no painel da alma, que podem revelar uma fé que parece viva, mas que, na verdade, está murchando. Esses sinais não estão aqui para condená-lo, mas para examiná-lo, não para afastá-lo, mas para convidá-lo a se aproximar. E enquanto refletimos, quero que você se pergunte, honestamente: estou caminhando com Jesus agora? Ou estou apenas me lembrando de uma época em que eu fazia isso? A resposta importa mais do que qualquer outra coisa, porque no final do caminho, o que importará não é apenas que você acreditou uma vez, não que você se juntou a uma igreja, não que você tentou ser bom, mas isto: você o conheceu verdadeiramente. E ele o conhece? Uma das verdades mais sérias na Escritura é que é possível crer em Jesus e ainda assim não pertencer a ele. Superficialmente, isso soa como uma contradição, mas o próprio Jesus deixou isso claro em Mateus 7, 22 e 23. Muitos virão a ele e dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome expulsamos demônios e realizamos muitos milagres? E ainda assim ele responderá: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Esses não são céticos. Não são pessoas que negaram a sua existência. São pessoas que invocaram o seu nome e ainda assim não alcançaram o seu coração. Este é o primeiro sinal de que você pode não ser salvo, saber sobre Jesus, mas não conhecê-lo verdadeiramente. Pense na diferença entre ler sobre um rei em livros de história e realmente sentar-se à mesa dele. Conhecimento de fatos e relacionamento genuíno são mundos separados. Tiago 2:19 nos lembra disso com clareza brutal. Até os demônios creem e tremem. Simplesmente concordar que Jesus é o Filho de Deus não nos coloca à frente do inimigo de nossas almas. Mas, como sabemos a diferença? Relacionamento é a chave.
Jesus disse em João 10:27: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. As ovelhas não apenas reconhecem a existência do pastor, elas reconhecem a sua voz, confiam na sua orientação e o seguem aonde quer que ele as leve. Da mesma forma, conhecer Jesus não é meramente recordar uma oração que fizemos uma vez. É ouvi-lo em nossas vidas, andar com ele diariamente, correr para ele como uma criança corre para o seu pai. Imagine esta cena por um momento. Certa noite, você ouve uma batida na sua porta. Você abre e Jesus está lá. Não em julgamento, mas em convite. Seu coração salta em reconhecimento, como um amigo que você sempre conheceu, ou o medo surge porque ele parece um estranho com o seu nome nos lábios? Essa pergunta penetra mais fundo do que qualquer título, ritual ou tradição. A história nos oferece muitos lembretes dessa verdade. Durante a Idade Média, incontáveis homens e mulheres eram leais à igreja, frequentando fielmente a missa, acendendo velas, recitando orações. Mas muitos deles não tinham acesso à escritura em sua própria língua. Sua devoção era real, mas era construída sobre a rotina e não sobre o relacionamento. Séculos depois, durante a Reforma, reformadores como Martinho Lutero e William Tyndale arriscaram suas vidas para lembrar os crentes de que a salvação não é sobre conhecer o sistema, mas sobre conhecer o Salvador. E a mesma tentação existe hoje. Podemos frequentar cultos, servir no ministério e até liderar outros, mas nunca realmente entregar nossos corações. Podemos falar palavras cristãs enquanto vivemos vidas distantes, mas Jesus não salva conhecidos. Ele salva aqueles que pertencem a Ele. Então, aqui está a pergunta crucial para você. Você simplesmente reconhece Jesus à distância? Ou você reconhece a sua voz em sua vida diária? Quando você está sofrendo, você corre para Ele. Ou você corre para distrações? Quando você está sozinho, você fala com Ele. Ou apenas pensa nele como uma figura de domingo? No final de nossas vidas, o que mais importará não é que tenhamos invocado o seu nome, mas que o tenhamos conhecido e que ele nos tenha conhecido. Deixe-me perguntar algo um pouco desconfortável. Quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente convicto por Deus? Não me refiro à culpa por ter sido pego ou ao arrependimento porque as coisas não saíram como você esperava. Refiro-me àquele peso profundo, inconfundível do Espírito Santo pressionando seu coração, sussurrando: isso precisa mudar. A ausência de convicção é o segundo sinal de que sua salvação pode não ser real. A Escritura nos diz em Hebreus 12:6: o Senhor disciplina aquele a quem ama. A convicção não é punição, é prova de amor. Um pai que se importa corrigirá seu filho, não porque quer prejudicá-lo, mas porque quer protegê-lo. Se você pode viver em pecado e não sentir nada, isso não é liberdade, é um aviso. Pense desta forma: na medicina, a dor é frequentemente a maneira do corpo de nos alertar que algo está errado. Uma mão em um fogão quente, uma dor aguda no peito, uma dor de cabeça latejante. Esses sinais nos dizem que o perigo está próximo. Agora imagine um corpo que não sente dor alguma. A princípio, parece uma bênção, mas na verdade é mortal. Sem o sistema de alerta da dor, as lesões tornam-se fatais. Da mesma forma, quando paramos de sentir a picada da convicção, nossas almas correm grave perigo. Você se lembra de quando o seu coração era tenro, quando você podia abrir a Bíblia ou ouvir um sermão e se sentir tocado, não por condenação, mas por amor? Aquele lembrete agudo de Deus dizendo: chegue mais perto, deixe-me purificar esta área da sua vida. Mas talvez agora você se senta na igreja, canta as músicas, dá o seu dízimo e não sente nada. Exteriormente você parece fiel, mas interiormente o sussurro silenciou. Romanos 1 fala sobre aqueles que resistiram à convicção de Deus por tanto tempo que, eventualmente,
Ele os entregou ao seu pecado. Isso não é mais disciplina, é silêncio. E o silêncio de Deus nunca é um bom sinal. Essa dormência rastejante muitas vezes não vem de uma vez. É lenta. Um pequeno compromisso aqui, um hábito tolerado ali. Talvez uma pequena mentira que você justifica em nome da paz. Ou a amargura a qual você se apega porque, em seu coração, eles não merecem perdão. Ou talvez seja aquele hábito oculto ao qual você recorre quando a vida fica difícil, convencendo-se: não é grande coisa, mas é grande coisa porque o pecado não apenas quebra regras, ele quebra relacionamentos. Ao longo da história, vemos esse padrão repetido. O rei Davi, após seu pecado com Batseba, escreveu no Salmo 32 que a mão de Deus pesava sobre ele dia e noite até que ele confessasse. Convicção o oprimiu até que o arrependimento trouxe liberdade. E, em contraste, o rei Saul endureceu seu coração contra os avisos de Deus, ignorando o profeta Samuel até que o silêncio substituiu a orientação. A diferença entre os dois homens não foi a perfeição, foi a sensibilidade. E essa é a verdadeira pergunta hoje. Seu coração ainda é sensível? Você acolhe a correção de Deus ou parou de ouvir? A convicção não é para esmagá-lo, é para salvá-lo. Se você não sente nada, seja cuidadoso. Mas se mesmo agora, enquanto você ouve, algo dentro de você se mexe, esse movimento é evidência de vida. Não o afaste. Aproxime-se dele. Diga a Deus: examina-me, prova-me, corrige-me. Porque no momento em que paramos de sentir sua convicção, estamos em mais perigo do que percebemos. Sejamos honestos conosco por um momento. Com que frequência a fé se tornou algo que você faz no domingo, em vez de algo que você vive todos os dias? Você conhece a rotina. Você acorda, veste suas roupas de domingo, vai à igreja, canta os hinos, ouve o sermão, talvez até sirva em alguma função ministerial. De fora, parece devoção, mas no fundo, isso se transformou silenciosamente em ritual em vez de relacionamento? Este é o terceiro sinal, quando a fé se torna um hábito de domingo, em vez de uma entrega de todos os dias. Jesus nunca disse: sigam-me à igreja uma vez por semana. Ele disse em Lucas 9:23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me diariamente. Não apenas quando a música está tocando, não apenas quando um pregador está falando, mas em seus pensamentos, seus hábitos, seus momentos particulares, suas rotinas ordinárias. É possível, tragicamente possível, ser um frequentador modelo de igreja no domingo e espiritualmente adormecido o resto da semana. De fato, muitas pessoas vivem silenciosamente dessa forma. Elas se agarram a memórias de uma época em que sua fé era vibrante, quando a palavra de Deus parecia oxigênio, quando a oração parecia viva, quando a adoração agitava seus corações. Mas em algum momento, o fogo se tornou familiaridade, a paixão se transformou em padrão, a convicção desvaneceu-se em conforto. Isso não é novo. Na igreja primitiva, os crentes não separavam a fé da vida diária. Em Atos 2, vemos cristãos se reunindo nas casas, partindo o pão, orando juntos, compartilhando suas posses e encorajando uns aos outros todos os dias. A fé deles não era um compromisso de fim de semana, era um modo de vida. Para eles, seguir Jesus moldava suas conversas, sua generosidade, suas famílias, até mesmo seus riscos sob perseguição. Compare isso com grande parte do cristianismo moderno, onde a frequência à igreja muitas vezes se torna um item a ser marcado. Medimos a fidelidade pela frequência com que sentamos em um banco, mas não pela profundidade com que caminhamos com Cristo na segunda-feira de manhã. Paulo alertou sobre isso em 2 Timóteo 3:5. Terão aparência de piedade, mas negarão o seu poder. Isso é assustador.
porque significa que você pode parecer santo enquanto sua vida permanece intocada. Aqui está uma pergunta prática. Quando a segunda-feira chega, Jesus vai com você para o seu local de trabalho, sua escola, sua casa, ou ele fica para trás no banco em que você se sentou no domingo? Porque se a fé afeta apenas algumas horas da sua semana, então não é fé, é desempenho. A verdade é que Jesus não morreu por uma parte do seu calendário. Ele não deu sua vida para que você pudesse assistir a um culto. Ele deu sua vida para transformar toda a sua vida, suas escolhas, seus relacionamentos, seus pensamentos íntimos. Ele nos chama não para um evento, mas para um estilo de vida entregue. Então pare e pergunte a si mesmo: estou seguindo Jesus diariamente? Ou estou apenas frequentando a igreja semanalmente? A eternidade não será medida por programas frequentados ou cultos cheios, mas por esta única pergunta: você realmente caminhou com ele? Existe uma armadilha sutil em que muitos de nós caímos sem sequer perceber: medir nossa retidão olhando para os lados, para outras pessoas, em vez de para cima, para Cristo. É o quarto sinal de que podemos não estar verdadeiramente andando em salvação. Pense em como isso é fácil. Você diz a si mesmo: eu não bebo como ele. Eu não sou infiel como ela. Eu não roubo. Eu não uso drogas. Eu não sou como aquelas pessoas. E pouco a pouco, seu padrão de santidade se torna comparação. Mas Jesus nunca morreu para torná-lo melhor que seu vizinho. Ele morreu para torná-lo santo. A santidade não é medida horizontalmente. Ela é medida verticalmente, contra a perfeição de Cristo. Jesus contou uma parábola em Lucas 18, que atinge o coração. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era um fariseu, respeitado por sua devoção religiosa. O outro era um publicano, desprezado por sua corrupção. O fariseu pôs-se em pé, confiante, e orou: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Ele listou seu currículo espiritual com orgulho. Enquanto isso, o publicano, de pé à distância, nem sequer levantava os olhos ao céu e simplesmente disse: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse que foi o publicano, não o fariseu, quem voltou para casa justificado diante de Deus. Por quê? Porque o fariseu se media pelos outros, enquanto o publicano se media pela santidade de Deus. O fariseu olhou para fora e pensou que estava ganhando. O publicano olhou para cima e soube que precisava de misericórdia. Este não é apenas um problema do primeiro século. A natureza humana sempre desejou comparação. Mesmo hoje, psicólogos observam com que frequência as pessoas constroem sua identidade sentindo-se superiores aos outros. Sentimos-nos seguros quando acreditamos que não somos tão maus quanto a pessoa ao nosso lado. Mas o Evangelho derruba essa ilusão. Isaías 64:6 nos diz que mesmo nossos atos mais justos são como trapos imundos diante de Deus. Em outras palavras, o seu melhor dia ainda não é suficiente em comparação com a sua perfeita santidade. Pense na vida da igreja. Com que frequência ouvimos um sermão difícil e imediatamente pensamos: espero que fulano esteja listening. Eles realmente precisam desta mensagem. Mas raramente paramos e dizemos: Senhor, sou eu? Examina meu coração. No momento em que começamos a classificar nossa santidade em uma curva, já perdemos de vista a cruz. A história nos dá exemplos poderosos aqui. Durante o grande despertamento no século XVIII, pregadores como Jonathan Edwards enfatizaram a santidade absoluta de Deus. Seu famoso sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, abalou congregações inteiras, não porque as pessoas, de repente, se sentiram piores que seus vizinhos, mas porque perceberam o quão longe todos estavam do padrão de Deus. O avivamento aconteceu não por comparação,
mas por humildade, e esse é o exame do coração hoje. Você se sente justo porque é melhor do que outra pessoa? Ou você se sente justo apenas por causa de Cristo? Um leva ao orgulho disfarçado, o outro leva à salvação. O Evangelho não é sobre encontrar alguém pior que você. É sobre admitir, como o publicano: Deus, eu preciso de ti todos os dias. Deixe-me perguntar algo incomum. Sua fé está presa ao passado? Não aos seus pecados passados, mas aos seus momentos passados de topo da montanha. Aquela época em que você estava em chamas, quando a adoração parecia viva, quando você não conseguia parar de falar de Jesus para os outros. Você olha para trás e lembra da paixão, da alegria, da clareza, e talvez até sorria ao pensar nisso. Mas se você for honesto, hoje, sua caminhada com Deus parece menos um relacionamento vivo e mais uma memória querida. Este é o quinto sinal. Apegar-se a um único momento de fé, mas negligenciar a jornada de toda a vida de seguir a Cristo. A Bíblia nunca descreve a salvação como um evento para se lembrar. Ela a chama de uma corrida, a ser percorrida, uma luta a ser suportada, uma caminhada a ser continuada. Filipenses 2,12 não diz: lembre-se de quando você foi salvo. Diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, não porque a mereçamos, mas porque a fé verdadeira continua se movendo, crescendo, aprofundando-se. Pense em um atleta que uma vez ganhou uma medalha de ouro, mas não treina há anos. Essa vitória passada pode ser gloriosa, mas se ele não continuar treinando, sua força diminui. Ou pense em um casamento que começou com um lindo dia de núpcias. Se o casal nunca investir um no outro depois, a memória dos votos não sustentará o relacionamento. Da mesma forma, um começo vibrante na fé não é suficiente. O que importa é se o fogo ainda queima, se a obediência ainda cresce, se o amor ainda amadurece. Ao longo da história, a Igreja tem visto essa luta. Muitos crentes no primeiro século começaram com zelo, mas Paulo frequentemente escrevia cartas exortando-os a continuar avançando. Aos Gálatas ele perguntou: tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Gálatas 3:3. O perigo não era que eles não tivessem começado, era que eles pensavam que o começo era suficiente. Mesmo hoje, muitos cristãos podem apontar o momento em que levantaram a mão ou caminharam até o altar, mas além disso, houve pouco crescimento. A fé tornou-se arquivada em vez de ativa. Alguns confundem familiaridade com fidelidade. Eles presumem que, por terem frequentado a igreja por décadas, ainda estão caminhando de perto com Deus. Mas o tempo no banco não equivale automaticamente à transformação do coração. Então, aqui está a pergunta crucial: sua fé é ativa ou arquivada? Se sua caminhada com Jesus não cresceu, se sua fome por ele não se aprofundou, se seu amor pelos outros não amadureceu, então algo está errado. A verdadeira evidência da salvação não é apenas como você começou, é onde você está agora e para onde está indo. Deus pode não estar chamando você para viver da memória do passado. Ele pode estar chamando você para começar de novo, desta vez com raízes mais profundas, desta vez com maturidade nascida da entrega, porque apegar-se a uma memória não o levará através das tempestades. Apenas um relacionamento vivo e crescente com Cristo o fará. Não deixe sua fé se aposentar. Deixe-a ressurgir. Jesus disse uma vez em Mateus 7:16: pelos seus frutos os conhecereis. Ele não disse pela frequência à igreja ou pelo conhecimento das Escrituras. O fruto é a evidência de um relacionamento vivo com ele. E isso nos leva ao sexto sinal. Quando sua vida não mostra fruto espiritual, apenas familiaridade. Paulo descreveu o fruto do Espírito em Gálatas 5:22-23. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Estas não são decorações que penduramos em nós mesmos para parecer santos. Elas são o fluxo natural de permanecer conectado a Cristo. Jesus disse em João 15,5: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se permanecerdes em mim e eu em vós, dareis muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Note a última palavra, nada. Sem ele, tudo o que podemos produzir é religião vazia. Então, vamos parar para uma pergunta pessoal. Você é mais amoroso hoje do que era há 5 anos? Você tem mais paciência com pessoas difíceis, mais bondade para com aqueles que o frustram, mais alegria nas provações? Ou você simplesmente melhorou em esconder sua frustração, mascarar sua ansiedade, polir sua reputação? Familiaridade com a fé não é o mesmo que frutificação na fé. Se nada está crescendo, algo está errado na raiz. E aqui aparece o 7º sinal, uma perda de fome pelo próprio Deus. O Salmo 42:1 diz: Assim como a corça anseia por águas correntes, também a minha alma anseia por ti, ó Deus. Esse versículo não é uma decoração poética, é desespero. É uma alma ofegando por Deus como pulmões ofegam por ar. Então, pergunte a si mesmo honestamente: você sente falta dele? Não apenas da igreja, não apenas da comunidade, não apenas das tradições, mas dele. Você anseia pela sua presença quando a vida está tranquila? Ou sua alma se contentou com substitutos, família, sucesso, conforto, hobbies, até mesmo coisas boas, que ainda o deixam seco? O perigo não é apenas cair em pecado. O perigo é cair na satisfação sem ele. Apocalipse 3:17 descreve uma igreja que disse: Sou rico, adquiri bens e não preciso de nada. Mas Jesus respondeu: Não percebes que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu? O problema deles não era rebelião aberta, era complacência espiritual. Eles estavam ocupados, mas não ardiam, religiosos, mas não vivos. A história tem mostrado o mesmo padrão. Em tempos de prosperidade, as igrejas muitas vezes se acomodam. Os grandes avivamentos do passado, desde os dias de John Wesley até o avivamento da Rua Azusa, não começaram com pessoas satisfeitas. Começaram com pessoas famintas por Deus, pessoas desesperadas pela sua presença. A fome é uma marca de vida espiritual. Então, aqui está o exame do coração. Quando nenhuma crise o leva aos seus joelhos, você ainda vai lá, assim mesmo? Quando a vida parece fácil, você ainda anseia pela sua palavra ou só recorre a ela quando está em apuros? A fome por Deus não é opcional. É evidência de um coração vivo nele. Se você sente que a fome está diminuindo, não finja, não a ignore. Peça a ele para restaurá-la. O pior estado não é estar vazio, é estar contente sem ele. E essa é uma fome que nada na terra pode satisfazer. O 8º sinal é sutil e muitas vezes parece força, substituir a entrega pela autossuficiência. Para muitos de nós, isso vem depois de anos carregando fardos pesados. Você liderou sua família por temporadas difíceis. Você serviu fielmente na igreja. Você suportou provações que outros talvez não tivessem sobrevivido. E, com o tempo, você aprendeu a persistir, a consertar as coisas, a permanecer forte. As pessoas até o admiram por isso. Mas aqui está o perigo silencioso. Em algum momento, você pode ter mudado de apoiar-se em Cristo para apoiar-se em si mesmo. Você ainda acredita nele, ainda lhe agradece, mas parou de precisar dele. As decisões são tomadas e só depois você pede a sua bênção. Você carrega fardos sem nunca os colocar nas mãos dele. Você trabalha para ele, mas raramente caminha com ele. Paulo confrontou isso em Gálatas 3:3. Depois de terdes começado pelo Espírito, estais agora vos aperfeiçoando na carne? Ele estava falando com pessoas que haviam começado com entrega, mas agora estavam se esforçando em sua própria força. É uma armadilha em que muitos de nós caímos.
Confundimos maturidade com independência, quando, na verdade, a maturidade espiritual sempre leva a uma dependência mais profunda. Pense no rei Uzias no Antigo Testamento. Ele começou como um jovem governante humilde que buscou o Senhor e Deus lhe deu grande sucesso. Mas mais tarde na vida, o orgulho encheu seu coração. Ele se tornou autossuficiente, entrou no templo com arrogância e foi ferido com lepra até o dia de sua morte. Crônicas 26. Sua queda não foi o fracasso no início, foi o esquecimento da dependência no final. E talvez seja aí que você esteja. Você tem sido forte por tanto tempo que não sabe mais como ser fraco diante de Deus. Você sabe como servir, como liderar, como orar pelos outros, mas você esqueceu como se ajoelhar e simplesmente dizer: Senhor, eu não consigo fazer isso sem ti. Mas ouça, a autossuficiência não é força, é orgulho. E o orgulho é um substituto pobre para o poder que vem de permanecer em Cristo. Jesus disse em João 15:5: Sem mim nada podeis fazer. Não algumas coisas, nada. Então aqui está o último exame do coração. Você está mais perto de Deus agora do que quando acreditou pela primeira vez. Ou você se tornou tão habilidoso em gerenciar a vida que perdeu a postura de entrega? Se sua caminhada espiritual parece seca, cansada ou mecânica, talvez Deus esteja permitindo que você sinta os limites de sua força para que você retorne a dele. E aqui está a boa notícia. Convicção não é condenação. Condenação diz: você está longe demais. Convicção sussurra: volte para casa. Condenação diz: desista. Convicção diz: renda-se. Se seu coração se sentiu agitado hoje, se você se sentiu exposto, se você sente Deus colocando o dedo em lugares que você ignorou, não afaste isso. Isso não é um sinal de rejeição, é um sinal de vida. João 6,44 nos lembra: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Se você sente esse chamado agora, significa que Deus não terminou com você. Então, talvez este seja o seu passo hoje, não para correr mais, não para ter um desempenho melhor, mas para se humilhar, para confessar a secura, para admitir a fraqueza, para abandonar o orgulho e dizer: Deus, eu não quero mais me desviar. Eu quero ser seu plenamente, profundamente, verdadeiramente. Porque se esta mensagem agitou seu coração, você não está perdido. Você está sendo encontrado. Quando você reúne todos os momentos, suas orações, falhas, seu sono espiritual, suas negações, suas dúvidas, seu orgulho, até mesmo suas traições, você começa a ver um fio que une a história dos discípulos. Estes não eram santos impecáveis. Eram vasos de barro, frágeis e fracos. Eles dormiram quando deveriam ter orado, correram quando deveriam ter permanecido firmes, discutiram sobre glória quando seu rei se preparava para a morte. E, no entanto, Jesus nunca desistiu deles. Paulo escreveria mais tarde: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4:7. Esse é o coração da história. Os fracassos dos discípulos não os desqualificaram. Eles revelaram o quão dependentes eram da graça. Sua fraqueza tornou-se o próprio lugar onde a força de Deus foi exibida. E isso não é verdade para nós também? Talvez você tenha tentado ser fiel, mas tropeçou. Talvez tenha prometido a Deus que nunca mais voltaria, apenas para se encontrar, repetindo os mesmos erros. Talvez você carregue perguntas como Tomé, ou arrependimentos como Pedro, ou feridas como aqueles que adormeceram no jardim. Mas a boa notícia é esta: Jesus não o descarta. O fracasso nunca é o capítulo final nas mãos de um Deus redentor. Ele pega pessoas quebradas e as torna inteiras. Ele pega os desqualificados e os chama de escolhidos. Ele pega cicatrizes e as transforma em histórias de esperança. Os discípulos, que uma vez falharam,
tornaram-se testemunhas ousadas que mudaram o mundo, não porque eram fortes, mas porque a graça era ainda mais forte. Então, não esconda sua fraqueza, não mascare suas cicatrizes, deixe-as apontar para aquele que restaura, porque a história dos discípulos não é um conto de fé perfeita, é um testemunho de graça perfeita. E talvez a pergunta para você hoje seja esta: se Jesus nunca desistiu deles, por que ele desistiria de você?